Boa tarde a todos e todas. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para quem está chegando no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações. Para quem estiver no Facebook, curta a página, no Instagram, siga o meu perfil, por favor, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas redes sociais. Bom, o assunto de hoje, para quem está acompanhando os noticiários, é a Operação Intocáveis do Ministério Público do Rio de Janeiro, da Polícia Federal, que já prendeu 5 suspeitos de integrarem uma organização criminosa do Rio de Janeiro, chamada Escritório do Crime. É brincadeira, esses nomes é coisa de louco, mas enfim. Essa operação e a veiculação dela pela mídia é mais um capítulo de uma crise que se deflagrou entre a família Bolsonaro e principalmente a Rede Globo, que tem sua hegemonia ameaçada pela Rede Record, a Rede TV e a vinda da CNN para o Brasil. A operação traz informações muito sérias, gravíssimas. Outros presidentes caíram por muito menos. Quem lembra, por exemplo, do Fiat do Collor sabe do que eu estou falando. E essa operação liga indissociavelmente agentes da milícia do Rio de Janeiro com a família Bolsonaro. Quer dizer, como se não bastassem os escândalos inexplicáveis dos depósitos, dos 7 milhões do Queiroz, do WhatsApp, entre outros. Agora nós temos um vínculo claro dessa família com os milicianos do Rio. E conforme a família vai se pronunciando, a situação vai ficando ainda pior, porque as desculpas são completamente esfarrapadas e esdrúxulas. E não é diferente nesse caso das milícias. E na minha concepção, se abre como uma possibilidade concreta que Flávio cogite renunciar do cargo de senador eleito pelo Rio de Janeiro pela gravidade da situação e como uma medida emergencial para estancar a sangria e para tentar desvincular, para tirar ele do foco da mídia e afastar ele do alvo que talvez seja o principal de fato, que é o pai dele, Jair Bolsonaro. Mas a situação é a seguinte: entre os presos pela Operação Intocáveis, um deles é um ex-capitão do BOPE chamado Adriano e outro é um major, que é o Major Ronald. Esses caras são suspeitos de terem envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro. Ambos já foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro na Alerj. O Adriano, inclusive, ganhou a maior honraria do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, medalha que o Flávio foi o único a negar à vereadora Marielle Franco quando ela foi homenageada após sua morte. Além disso, Flávio Bolsonaro empregou no gabinete dele a esposa e a mãe do Adriano com salários de aproximadamente R$6 mil e depois o COAF pegou uma movimentação suspeita onde a mãe do Adriano, esse capitão do BOPE suspeito da morte da Marielle, fazia um depósito de R$4.500 aproximadamente na conta de quem? Fabrício Queiroz, o grande laranja do gabinete Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro já fez uma nota tirando dele da reta, dizendo que o responsável pela contratação e acompanhamento do trabalho da mãe e da esposa do Adriano era um Fabrício. Peraí, como assim? Quer dizer que o deputado terceiriza a sua responsabilidade de contratar alguém para o seu gabinete para um funcionário, que é o Fabrício, e logo para o Fabrício, que empregou a filha dele no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, lá em Brasília, sendo que ela morava no Rio de Janeiro, com uma carga horária semanal de 40 horas e ao mesmo tempo era personal trainer de celebridades do Rio, as denúncias se empilham. A situação fica cada dia mais grave para a família Bolsonaro como um todo, que está atolada até o pescoço por denúncias de corrupção. Já não dá mais para explicar absolutamente nada, já não são mais apenas envolvimentos de movimentações ilícitas financeiras, agora o envolvimento com a milícia é muito claro, com homenagem a suspeitos do assassinato da vereadora Marielle Franco, envolvidos com uma organização criminosa chamada Escritório do Crime, cujos parentes trabalhavam diretamente no gabinete de Flávio Bolsonaro, que agora faz de conta que não é com ele. E no meio de tudo isso, o Bolsonaro está lá em Davos, fazendo um discurso ridículo de 6 minutos, totalmente sem profundidade, sendo ridicularizado pela comunidade internacional e vai voltar desmoralizado ao Brasil. Então, perante tudo isso, na minha concepção, se abrem algumas possibilidades, a crise se aprofunda, a Rede Globo está mostrando para a família Bolsonaro quem é que manda, está mostrando para eles que se eles quiserem governar, vão ter que parar de fazer ameaças e se aliar a essa grande emissora de televisão e, sinceramente, nessa briga, para mim, os dois que se explodam. Mas o que fica claro é que essa crise só se aprofunda, o desfecho ainda está em aberto, nós temos uma situação completamente instável. Dentro de poucos dias, o Congresso Nacional retoma suas atividades e aí a crise se aprofunda ainda mais
Então os próximos capítulos prometem ainda mais dificuldades, mas a única certeza é que não existe estabilidade no novo governo brasileiro. E nessas circunstâncias, uma possível renúncia de Flávio Bolsonaro como senador começa a se tornar algo plausível. Seria uma forma de conseguir afastar as denúncias, sair do centro dos holofotes e, quem sabe, mudar um pouco os rumos da situação e abafar, quem sabe até como uma moeda de troca, os escândalos que não param de aparecer. E tem mais, eu acho que esse é um movimento que pode surgir, inclusive com parcela dos eleitores da família Bolsonaro que já se sente arrependida e enganada pela situação. Independente do desfecho, o que está acontecendo no nosso país é gravíssimo. A família do presidente eleito não só está envolvida em escândalos inexplicáveis com movimentações financeiras atípicas, mas tem vínculos diretos com o crime organizado do Rio de Janeiro, homenageando milicianos, assassinos, empregando familiares desses milicianos e sem qualquer condição de apresentar uma justificativa plausível para tudo isso. Então, meu palpite é que nos próximos dias, ou a família Bolsonaro se ajoelha perante as reivindicações da Rede Globo, ou Flávio Bolsonaro pode começar a pensar na sua renúncia, ou quem sabe Mourão pode começar a se preparar para assumir a presidência do Brasil. Qual que é a sua opinião sobre toda essa crise? Deixe aqui nos comentários e agradeço se puder divulgar o canal e nos ajudar a fortalecer o trabalho por uma comunicação independente e crítica no nosso país. Grande abraço, tamo junto.